Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui, professora Claudinha. E hoje eu tô aqui para falar com você sobre eletroquímica, mais precisamente sobre a definição de reações redox. Então vamos para a definição. Reações redox são reações que apresentam os processos de oxidação e de redução, ou seja, ocorrem com transferência de elétrons. Então assim, por que ou seja, Claudinha? Veja, o processo de oxidação e de redução, quando ocorrem concomitantemente, quer dizer o quê? Que alguém está perdendo elétrons, ou seja, quem está oxidando está transferindo elétrons para quem está reduzindo, que vai receber esses elétrons. Por isso que é uma reação que ocorre com transferência de elétrons. Esse cara doa elétron para esse cara receber. E como que a gente identifica isso? Pela alteração do NOx. Aqui a gente tem um aumento do NOx. Claudinho, o que é NOx mesmo? Que é o estado de oxidação? É aquela carga, mais um, menos dois, menos um, que a gente coloca em cima, né, daquele átomo naquela molequinha para a gente saber se aquele átomo está deficiente ou não de elétrons quando estabelece aquela ligação, certo? Então, olha lá, o que a gente quer é saber se o NOx aumentou ou se ele diminuiu com o passar da reação. Por quê? Porque quando o NOx aumenta, quer dizer que você perdeu elétrons. Ou seja, pelo NOx você consegue descobrir quem está ganhando e quem está perdendo elétrons. E quando o cara aumenta o NOx, quer dizer o quê? Que ele perdeu coisa negativa, ele perdeu elétrons. Se perdeu carga negativa, ele fica com um NOx aumentado. E aqui esse cara vai diminuir o NOx porque ele está ganhando uma carga negativa. Cuidado, diminuição do NOx não é ter NOx negativo. É apenas que o NOx vai diminuir, ou seja, de 3 para 2, mais 3 para mais 2 continua o NOx positivo, mas diminuiu, certo? Então vamos para a gente identificar como que a gente vai saber se essas reações são de reações de oxirredução e quem está oxidando, quem está reduzindo. Então bora lá. Se a gente sabe que envolve a transferência de elétrons, o que a gente tem que saber? É olhar para essa reação e estabelecer como está a quantidade de elétrons de cada átomo nessa molequinha. Nessa molequinha não, nessa reação. Então veja, aqui a gente tem zinco, zinco sólido, zinco sozinho, substância simples. Toda substância simples possui NOx igual a zero. A gente tem sempre, né, aqueles átomos que tem NOx fixo. Todo mundo que está na família 1, incluindo o hidrogênio, tem NOx mais 1. Todo mundo da família 2 tem NOx mais 2. E prata, NOx mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Todos esses são fixos, é muito importante que você guarde, certo? Então, olha lá, se o hidrogênio é sempre mais 1, o do cloro pode variar, então você fixa o do hidrogênio e aí descobre do cloro. Se esse é mais 1, esse aqui tem que ser menos 1, porque lembra que o somatório das cargas tem que ser igual a zero para uma molequinha neutra, certo? Aqui a gente tem dois átomos, mas a gente sabe que o zinco é fixo. Ele sempre, quando estabelece uma ligação, tem NOx mais 2. Cuidado, aqui ele é uma substância simples, está sozinho, NOx zero. Aqui mais 2. Se esse é mais 2 e eu tenho dois cloros, veja, zinco é mais 2. Tudo que me sobra tem que ser menos 2. Menos 2 dividido por 2 me dá menos 1, então o NOx do cloro vai ser menos 1. E o hidrogênio está aqui, substância simples, NOx igual a zero. O que a gente tem que ver? Se ocorreram alterações antes e depois da reação acontecer. Então, olha antes e depois da seta. Aqui eu tenho o zinco antes da seta com NOx igual a zero e depois com NOx 2. Ou seja, ocorreu um aumento do NOx. Esse cara perdeu elétrons. Ocorreu uma oxidação, certo? Se a gente for olhar aqui, a gente tem o hidrogênio com NOx de mais 1 indo para zero. Esse cara reduziu o NOx, ou seja, né, ocorreu uma redução. Portanto, aqui a gente tem uma reação redox. A gente tem o processo de oxidação e de redução acontecendo porque a gente determinou o NOx de todo mundo e a gente viu que antes e depois da seta alguém ganhou e alguém perdeu elétrons. Se a gente for comparar com essa outra reação, a gente pode colocar o NOx de todo mundo. Veja, aqui NOx fixo, hidrogênio, sobrou pra gente menos 1 para o cloro. Aqui NOx fixo, sódio, família 1, todo mundo NOx mais 1. Aqui hidrogênio mais 1, sobrou oxigênio pra gente, menos 2. Aqui sódio, sim, fixo mais 1, cloro continua menos 1. E aqui
mais 1 menos 2, como sempre, na água sempre, né, já pode colocar mais 1 menos 2, a gente vê o quê? Que para ocorrer uma reação redox, olha lá, é necessário a transferência de elétrons. Aqui, ninguém está transferindo elétrons para ninguém. Não ocorreu mudança no NOx, não ocorreu mudança na carga de ninguém. Portanto, aqui a gente não tem um processo redox. Espero que você tenha entendido. Estou sempre à sua disposição. Até a próxima!